O tema do meio ambiente veio para o debate da política pública. Ele precisa ser assimilado pela população e pelos gestores. Vamos conversar sobre isso com o professor Maurício Salles. Não dá mais para falar em gestão no mundo de hoje sem planejamento. Então o plano, ele planeja as ações dos municípios, as ações integradas. Eu não posso imaginar que Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista, Trindade, qualquer um dos 20 municípios se imaginem isolados, que aquilo que um realiza, que um faz, não causa consequência para o outro. Então não dá mais para pensar isso. Existe autonomia dos entes da federação, você tem que respeitar o que é constitucional de cada município, mas ele tem que ter a consciência de que ele tem que agir em comunhão, integrado com os outros municípios da região metropolitana, no mínimo. Porque, na verdade, a água que passa por Goiânia, ela às vezes é contaminada aqui e ela chega contaminada nos próximos municípios, nem só os da região metropolitana. Então é necessário ter a consciência de trabalhar juntos, de tomarmos decisões juntos e respeitarmos e sermos fiéis a tudo isso que está sendo discutido em comum com os 20 municípios. É o planejamento de uma região, mas vai orientar também o planejamento municipal, porque ele vai tecer diretrizes para toda uma região, e é de desenvolvimento, é de organização territorial. Então isso é muito positivo para a região e para cada município participante. Eu entendo que é um trabalho que vem agregar, que é um trabalho de suma importância, cuidar da região metropolitana de Goiânia, dos temas que afligem os municípios da Grande Goiânia, e por parte da CECIMA e da Prefeitura de Goiânia e de todos os municípios envolvidos, tem que haver uma integração no momento, no sentido de unir forças para se propiciar um desenvolvimento sustentável para todos os envolvidos e melhorando a vida de todos os cidadãos. Também quero destacar a importância dessa integração dos municípios na questão ambiental, porque se a gente não pensar junto o uso do solo, o uso da água, a questão da poluição, a questão da gestão dos resíduos sólidos, nós vamos virar um verdadeiro lixo, e não é isso que ninguém quer. Então é muito importante que haja conversa, haja integração dos municípios para dar um caminho mais adequado e mais racional na questão do uso dos recursos naturais. E essa integração junto à comunidade, para saber as falhas que existem e o que se pode ser feito para melhorar a questão da região metropolitana. Nós precisamos conhecer qual a real estrutura, quais as condições atuais da nossa região metropolitana para que possamos viabilizar e implementar todas as modificações que são necessárias. Porque a UFG, como instituição formadora, ela tem os profissionais que contribuem para a concretização deste plano. Então ela é essencial nesse processo de construção do PDI da região metropolitana. Trindade hoje é uma cidade que está completamente conurbada com Goiânia e com a sua região. Nós vivemos vários aspectos desta realidade, seja na relação do transporte coletivo, seja com relação à água, à gestão de resíduos sólidos. Nós estamos completamente inseridos nesse sentido de uma nova realidade de vivência metropolitana, com novos desafios, com novas demandas que, infelizmente, individualmente não é possível de serem solucionadas. Eu penso, sobretudo, que as questões comuns entre municípios devem ser objeto de um arranjo metropolitano mais sólido. Por exemplo, o transporte coletivo. Nós precisamos de ter um arranjo sólido para gerenciar o transporte coletivo que não está conseguindo cumprir suas funções. Hoje é impossível discutir transporte coletivo se você for pensar só no município de Aparecida ou só Goiânia. É impossível discutir
a questão da água, né, que é um tema tão recorrente, sem falar com os municípios menores, onde tem as principais bacias, né, que fornecem água para não só Goiânia, mas para toda a região metropolitana. Nossa dica de leitura de hoje é a análise dos aspectos ambientais na RMG, publicado em 2017. Vale a pena conferir! Hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Maurício Salles sobre a situação ambiental da região metropolitana, analisando dois documentos. O documento que preparou o diagnóstico e o documento que já está estabelecendo as diretrizes. Professor Maurício, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil Sustentável. Eu já abro lhe perguntando sobre a metodologia que vocês utilizaram para fazer esse trabalho na região metropolitana. Como vocês montaram essa metodologia? Ok, antes de mais nada, o prazer é todo meu estar falando contigo, né? É um prazer estar aqui. A metodologia surgiu dentro desse projeto de se fazer um diagnóstico da região metropolitana num sentido mais amplo, para traçar as diretrizes de como a gente poderia implantar realmente a região metropolitana de Goiânia. E na parte ambiental, a metodologia escolhida foi, antes de mais nada, conhecer todos os problemas, né, levantamento de dados que a gente já tinha da região. Num segundo momento, né, uma visita a campo a todos os municípios, conhecendo a realidade, né, de moradores, da prefeitura, dos órgãos envolvidos, Saneágua, etc., né, na parte de lixo, na parte de saneamento. E num terceiro momento, né, juntando todos os dados das outras áreas, não só da parte ambiental, mas da parte socioeconômica, né, fazer uma grande análise dos problemas, que na verdade todos são interligados em si, né, ou seja, o problema ambiental depende da expansão urbana, depende do acesso do morador a transporte público e assim por diante. E dentro desse contexto, né, juntando todos esses diagnósticos das equipes envolvidas, se chegou, né, num diagnóstico final, né, e que foi apresentado ao governo. E eu lhe pergunto, esse diagnóstico final, quais os grandes problemas encontrados na região metropolitana, sob a ótica ambiental? São vários, né? Como era de se esperar, são vários. Então a gente poderia talvez, por exemplo, a questão água, né? Abastecimento de água, por exemplo. Na parte de abastecimento de água, o que a gente vê é que a gente está no limite, né? Ou seja, a população tem uma água, né, um volume de água fornecido, mas a gente não tem sobra, a gente não tem um volume disponível, uma quantidade disponível, né, para chegar daqui a 20 anos, 30 anos, ou seja, o que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que expandir esse sistema. Os pontos de captação estão todos protegidos? Não, infelizmente não. A gente encontrou poucos protegidos, poucos numa condição boa, mas a grande maioria estão bastante suscetíveis, né? A gente tem vários exemplos, né? Desde municípios que têm a captação, mas em que a nascente está afetada pelo município vizinho, vai depender dessa interligação, vai depender exatamente dessa relação metropolitana, de um ajudar o outro a cuidar da sua água. Nós temos um grande problema que é o meia-ponte, né, que o consumo de água, o abastecimento de água humano em Goiânia está centrado no meia-ponte, mais da metade da população depende do meia-ponte e a gente não cuidou bem dele. E a vegetação ciliar, essa cobertura vegetal ao longo dos córregos e rios nossos, professor? Esse é um problema sério, né? Assim, a área que a gente já definiu, vamos assim dizer, seria como a APA, né, que já é pequena, que já é bem menos do que a gente gostaria, dessa área definida como APA, menos de 25% dessa área está preservada, né? A gente encontra várias pastagens chegando até a margem do rio, degradação, erosões, ou seja, o que seria para ter uma região de mata ciliar preservada, né, na grande maioria, mais de 75% dessa área está carecendo de tratamento. O que fazer para reverter esse quadro? A gente primeiro tem que envolver a população, né? A população tem que entender que ela precisa, né? Que a água não, apesar de cair das nuvens, né? O abastecimento final
é insuficiente, né? Ou seja, a população tem que entender que ela tem que participar, que ela tem que preservar, que ela tem que pressionar os políticos, né? No sentido de cuidar. Nós temos que reverter algumas leis, nós temos que criar medidas para incentivar, né, os produtores, os proprietários a preservar isso aí. Então nós temos que fazer uma grande... É um projeto a mais de 6 mãos, vamos assim dizer, a população, o Estado, né, e o proprietário da terra. Esse trabalho foi fruto de um convênio da universidade com o governo do Estado. O senhor acha que é possível reproduzir essa conversa, especialmente sobre a área ambiental, devolver esse debate para os 20 municípios goianos? Sim, né? Nesse primeiro instante foi feita uma audiência em cada município, né? Ou seja, essa conversa já começou, né? Onde a gente apresentava, onde primeiro nós fizemos uma visita ao município, depois nessa audiência a gente já apresentava à população o que a gente viu, né? O que a gente percebia que estava errado, o que poderia melhorar, né, em cada município. Eu acho que foi muito bom, foi muito produtivo esse debate com a população e acho que agora, terminado esse diagnóstico, né, devolver isso e tentar implementar isso em forma de várias ações, eu acho que é fundamental. Que caminho seguir do ponto de vista dos resíduos? Aí a outra parte, né, assim, na parte de resíduos sólidos foi outro grande susto que a gente tomou, né? Ou seja, a região metropolitana, a condição de resíduos sólidos, por exemplo, a gente está pior do que a média nacional, né? Ou seja, uma capital do porte de Goiânia, mas a maneira da gente receber, acondicionar e depositar e tratar esse resíduo está muito ruim, né? Nós temos poucos aterros sanitários funcionando adequadamente, né? A grande maioria dos municípios ainda vem convivendo com lixões, né, com deposições de maneira inadequada, né? Nós temos um caso clássico, por exemplo, de Goianira, onde o lixão está muito próximo da margem do Meia Ponte, né? E talvez seja um dos piores, ou o pior dos 20 municípios, a forma de uso e como é que se tem administrado esse lixão. Professor Maurício, ao agradecê-lo, eu quero chamar a atenção para a importância de um desenvolvimento equilibrado do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental. Nós precisamos promover o desenvolvimento, sim, mas com qualidade de vida, com ar limpo, com água pura, com acessibilidade. Tudo isso é uma conquista que dependerá da participação, como disse o professor Maurício, de cada um, de você que está em casa, do professor, do vereador, do político, do empresário, de toda a sociedade. Até. Nossa região metropolitana, ela é fundamental para o desenvolvimento do Estado de Goiás. O Estado de Goiás hoje ele depende muito, em seus vários aspectos, da região metropolitana. E a integração da região metropolitana faz com que a população possa ter benefícios maiores, como transporte, como habitação, como acesso à água, que hoje está muito difícil. Então a região metropolitana, de alguma forma, possibilita isso aos cidadãos. E as prefeituras também é de interesse, porque elas são envolvidas diretamente com essa população e essa população cobra dessas administrações públicas. E com esse trabalho em conjunto, os benefícios vão ser conjuntos, tanto para a população dos municípios, quanto para a população da região metropolitana que representa o Estado de Goiás.